E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. E eu espero que com vocês esteja tudo bem, porque por aqui conosco está tudo na santa paz, na paz do Senhor. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 6. Mais uma vez, Isaías 55, no versículo 6. Vamos se aprofundar um pouquinho mais na palavra do Senhor. E obrigada a Deus, né? Obrigada a Deus por esta semana que se inicia. Que esta semana seja uma semana muito abençoada. Claro, a gente sabe que não existe vitória sem antes vir as lutas. Então vamos buscar forças, vamos buscar se fortalecer no Senhor para que a gente possa ser forte, lutar e receber as bênçãos do Senhor. Você já parou para pensar quantas bênçãos Deus tem para derramar sobre o teu lar, na tua família? Já parou para pensar, né, quantas bênçãos Deus tem para colocar na tua vida? Pode ter certeza que são as melhores e as grandes, porque Deus é Deus de grandeza. E olha, mas para você ser abençoado, você precisa buscar o Senhor. Você tem buscado? Ou você continua nos caminhos tortuosos, nos caminhos que estão te conduzindo para uma vida de fracasso, numa vida de engano? Olha, nós temos que nos converter de verdade. Tem muitas pessoas que são convertidas, mas não é convertidas, elas são convencidas. Elas são convencidas, acham que são convertidas, mas elas não são convertidas coisa nenhuma. Eu acho que você de repente conhece alguém assim, que ela é toda convencida, fala que é convertida, mas ela não é convertida coisa nenhuma, faz um monte de coisa errada, vive no pecado, vive desagradando a Deus. E como é que Deus vai abençoar? Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus, viver em retidão, procurar, né, vigiar todos os dias as nossas atitudes, vigiar o que a gente fala. Eu já falei que a palavra ela tem poder, nós temos que profetizar, lançar apenas palavras boas, coisas que vão edificar, trazer bênção e não maldição sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Mas enfim, vamos aprender na palavra do Senhor o que é que nós temos que fazer. Diz assim, ó, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor. Esse Senhor, a Bíblia está escrito com o S maiúsculo, então está se referindo ao Senhor Todo-Poderoso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, as pessoas na época do Senhor Jesus, elas tiveram um privilégio muito grande. Elas conheceram Jesus, elas podiam caminhar com Jesus, ouvir as pregações, os ensinamentos do Senhor Jesus. Hoje nós não temos esse privilégio de ver Jesus, de andar com Jesus, porque Jesus já morreu. Ele já foi morto, ele já ressuscitou e ele está na destra do Pai o Todo-Poderoso. Ele já está na glória, preparando lugar para vós outros, para mim, para você e para a tua família. Então, nós não temos esse privilégio que as pessoas tiveram. Mas nos dias de hoje, como a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Quando o Senhor subiu para a glória, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Ele está aqui presente em tudo a gente pode sentir e ver Deus, nos pequenos e nos grandes detalhes, nas mínimas coisas a gente pode sentir e ver a presença de Deus. Por quê? Observe que quando você está bem aflito, você dobra o teu joelho, você ora, você fala com Deus, você lava o teu coração perante o Senhor, você sente a presença de Deus, não é verdade? Você sente Deus entrando no teu coração, mudando o teu pensamento. Deus, você sente naquela hora sendo fortalecido. Por quê?
Porque quando você busca, você vê que você sente a presença de Deus, porque Deus está perto de você. Às vezes você olha para um lado, você olha para o outro, você se vê sozinho, mas você não está sozinho. Deus está com você o tempo todo. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir, ainda mais quando a gente busca, quando a gente se aprofunda na palavra do Senhor, nós estamos ali, tendo intimidade com o Senhor, se aproximando do Senhor, então nós estamos buscando e sentindo a presença de Deus. Então Deus está dizendo que nós temos que buscá-lo e invocar enquanto Ele está perto, porque a gente ora, a gente fala com Ele nos escuta. Ele atende a nossa oração. Ele tem um propósito para mim, ele tem um propósito para você. Mas nós temos que buscar em retidão, em espírito e em verdade. Porque olha o que a Bíblia diz, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Quem são os perversos, os iníquos? É aquelas pessoas que vivem com a mente só no pecado, a mente pecaminosa, né? As atitudes só desagradáveis ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo, deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Você conhece alguém que só fala coisa negativa? As atitudes dela só são coisas que vai desandar, que só vai fazer ela voltar para trás e nunca ir para frente. Você já conhece pessoas assim? Existem muitas pessoas assim. Então a Bíblia está dizendo que o perverso, ou seja, o pecador, o injusto que vive no erro, largue a vida de erro, largue a vida do pecado, se coloque na presença do Senhor, porque nós ainda temos oportunidades, nós ainda temos a chance da gente dobrar o joelho, orar, falar com Deus, Ele vir ao nosso encontro e a gente ter a nossa vida restaurada, a nossa vida abençoada. Vai chegar o momento que as pessoas vão querer buscar, vão querer sentir Deus, mas não terá mais, porque o Espírito do Senhor será arrebatado no final dos tempos. Nós ainda vamos lá na frente falar sobre isso, sobre os finais dos tempos, não é verdade? E nós não estamos muito longe do final não, viu? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então a Bíblia diz assim, largue, né? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E ele diz, converta-se ao Senhor. O que é converter? Você conhece pessoas que elas falam assim, porque eu sou convertida. E ela é convertida a coisa nenhuma. Ela é convencida. Ela não tem nada de convertida, mas convencida ela é bastante. Como tem pessoas assim, não é verdade? Que é convertida da boca para fora. Mas quando você olha as atitudes, são atitudes pecaminosas, de pessoas que só vivem no pecado. E Deus está abrindo os nossos olhos. Deus abre nessa hora os teus olhos para que você se converta ao Senhor. Largue a vida de erro, largue a vida de pecado, procure se consertar, se aprofunda na Bíblia Sagrada, leia a Bíblia, se aprofunda, busque intimidade com o Senhor. Cada vez que você pega a sua Bíblia e você lê a sua Bíblia, você está ficando mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor, porque você vai aprender ainda mais. Deus vai te abençoar. Então Deus está dizendo, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, tá vendo? Ou seja, nós temos que nos voltar para Deus, porque Deus ele é rico em perdão. Às vezes você fala, poxa Elisa, eu vivi numa vida errada, será que Deus me perdoa? Eu já fiz tantas coisas ruins, já desejei tanto mal para as pessoas, será que Deus me perdoa? Olha o que Deus está dizendo, Deus é rico em perdoar, Deus ele te perdoa, mas Deus perdoa quando o perdão ele é verdadeiro, quando ele é sincero. Sabe aquelas pessoas que erram, pede perdão, 2, 3 dias está fazendo errado tudo de novo, não é verdade? Como é que Deus vai perdoar? Essas pessoas elas estão brincando, zombando do Senhor. A Bíblia fala que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Deus é algo muito sério. Deus é coisa séria. Então as pessoas precisam levar a sério tudo aquilo que vem de Deus. Pede perdão, mas depois elas continuam fazendo errado tudo de novo e fica, mas Deus vai me perdoar. Deus perdoa quando é um perdão verdadeiro. Essas pessoas que vivem brincando de só pedir perdão para Deus e continuam numa vida errada, cuidado.
porque uma hora você pode perder a sua vida e será tarde para você buscar, será tarde para você invocar. A hora, o momento é agora de você se arrepender e colocar a tua vida perante o Senhor com retidão. E a Bíblia diz assim, olha, porque ele compadecerá, né, dele, e volte para o nosso Deus que é rico em perdoar. E diz assim no 8, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, tá vendo? Os teus pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. A forma como você pensa nem se compara com a forma de Deus pensar. E ele diz assim, ó, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez você está conduzindo a tua vida para um caminho e achando que está certo. Mas olha o que a Bíblia diz, o que o Senhor disse, os seus caminhos não são os meus caminhos. Uma vida de erro, uma vida de engano, uma vida de pecado, não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é o caminho da retidão, é o caminho que vai conduzir para a salvação. Não perca a sua salvação por coisas que está condenando a tua alma. Se coloque na presença do Senhor Jesus, que você vai ver que Deus vai te abençoar, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus, e que seja feita a vontade do Senhor, mas para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, nós temos que permitir. Será que você tem permitido Deus agir na tua vida, ou você tem agido da tua vontade, da tua maneira? Olha, deixa Deus tomar conta da tua vida e você vai ver como que você será abençoado. E diz assim no 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Palavra de quem? A palavra do Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nunca fica vazia. Você está ouvindo em muitas pregações, em muitas mensagens aqui, eu tenho falado, olha, se converta, larga a vida de erro, se coloque na presença do Senhor para que Deus possa abençoar a tua vida. Deus tem grandes planos, Deus tem muitos propósitos de coisas grandes, mas você não tem recebido muitas vezes por causa do erro, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Largue a mão do que é errado, se coloque na presença do Senhor. Você está tendo oportunidade em vários momentos que eu tenho falado, eu tenho lançado a palavra do Senhor, e vê que às vezes você fica pensando, refletindo, mas você só não toma uma atitude de fé, de coragem, de lançar fora a vida de erro. E o Senhor está dizendo que a palavra dele, ela não volta vazia. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Prosperar não é só na vida financeira. Deus quer prosperar o teu casamento, que teu casamento seja abençoado. Deus quer prosperar o teu lar na saúde, porque a saúde está debilitada. Quando é prosperidade, nós estamos falando de um modo geral em tudo. Um casamento próspero, vida financeira próspera, a saúde próspera. Tem pessoas que estão vivendo só de perdas, né? E só vivem lamentando. Mas olha o que o Senhor disse, se converta ao Senhor, deixa de ser convencido e passe a ser uma pessoa convertida, para que o Senhor ele possa te abençoar. E hoje nós ainda podemos encontrar Deus. Peça para Deus, Deus, me dá direção. Deus, me dá força. Se você não tem forças para largar o erro, largar a vida errada, peça ao Senhor todos os dias, porque olha, tem pessoas que nem oram, elas nem falam com Deus, elas não pedem nada, não agradecem nada, ela deita, dorme, acorda, levanta, ela não faz uma oração, ela não faz nada. Olha, comece a mudar as tuas atitudes, comece a buscar a Deus, falando com Deus, Deus, olha, me dá sabedoria para me largar o erro, me dá forças para largar o pecado, e Deus ele vai te dando direção, Deus vai entrando na tua vida, e você vai ver que quando você perceber, a vida de engano, a vida de erro, ela já ficou para trás, porque Deus faz novas todas as coisas. A palavra do Senhor, ela não sairá vazia, ela vai sendo plantada e você vai cuidando e ela vai regando, né? É como que uma sementinha, a gente planta uma semente, a fé é assim.
A palavra do Senhor é assim. A gente lança a palavra, é como você jogar uma sementinha na terra. E aí você vai orando, vai buscando aquela sementinha que você plantou, é como que você vai regando. Toda vez que você ora, fale com Deus, pede para Deus te dar direção, te dar sabedoria, pede para Deus para largar a vida errada, pede forças. É como você está regando aquela sementinha. Ela vai nascer, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai florir e depois vem os frutos. Os frutos são as bênçãos do Senhor. Pode ter certeza que as bênçãos do Senhor serão grandes sobre a tua vida. Mas como o próprio Deus disse, se converta ao Senhor, largue o pecado, largue, os pensamentos ruins, largue a vida de erro, se coloque no caminho do Senhor e você vai ver que coisas grandes Deus fará por você. Eu quero que através desta mensagem que você seja fortalecido, que Deus limpe o teu coração, a tua mente, que se você se colocar na presença de Deus, Deus vai fazer de você uma nova criatura. Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração restaurado, cheio da presença do Senhor em nome de Jesus. Nós temos a oportunidade hoje de orar, de falar com Deus e sentir Deus, mas vai chegar um dia que será tarde demais. Então vamos aproveitar cada oportunidade para nos colocar em retidão perante o Senhor. Agora vamos orar, vamos fazer uma oração para que Deus possa ainda mais nos abençoar. Fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Como a tua palavra diz que buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto o Senhor está perto. Hoje nós podemos orar e nós podemos sentir a tua presença, porque o Senhor está presente, meu Deus, nas nossas orações, nas nossas vidas. E eu te peço que através desta oração, o Senhor entre no coração deste homem, desta mulher que talvez se encontra fraco, talvez se encontra sem forças para te buscar, mas que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor vá de encontro e que o Senhor possa mudar os caminhos, porque o Senhor disse que os teus caminhos são diferentes dos nossos, os teus pensamentos, Pai, são diferentes dos nossos, mas então que o Senhor entre no pensamento desse homem e nesse pensamento desta mulher, que o Senhor mude, que o Senhor transforma, que o Senhor possa dar forças, mude, meu Deus, o caminho, que o caminho talvez que ela está seguindo, está levando para a destruição, conduz os caminhos para o caminho de bênção, Pai, que ela venha mudar os passos para seguir em tua direção. Abençoa o lar, abençoa o casamento, abençoa a saúde, abençoa a vida financeira, que tudo seja abençoado desta pessoa, Senhor, que ela abra os olhos para ver o Senhor sobre a vida dela, que ela se sinta fortalecida, renove as forças, os pensamentos e dê ânimo para continuar lutando e perseverando, e que talvez ela deixa de ser uma pessoa convencida e passa a ser uma pessoa convertida em espírito, em verdade, em retidão com o Senhor, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Diga que assim seja, diga graças a Deus, diga eu recebo forças, eu recebo pensamentos de sabedoria, Deus me dá direção. Olha, peça direção, peça sabedoria, que você vai ver que Deus ele vai te abençoar. É como o Senhor disse, buscar enquanto ele está perto. Se você buscar, ele vai mudar a história da tua vida. Ele vai fazer nova todas as coisas. Lembre-se, os teus caminhos são diferentes do caminho do Senhor. A tua forma de pensar é diferente da forma do pensar do Senhor. Deus tem coisas grandes para você. Nós vamos ficando por aqui. Se você quer oração para tua família, deixe nos comentários o pedido de oração, o nome da tua família. Eu estou orando e Deus, eu tenho certeza que ele vai abençoar cada vez mais, porque a oração ela tem poder quando a gente ora e pede com fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana muito abençoada e não esqueçam que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe e até domingo, nosso próximo encontro às 20 horas. Um grande beijo no coração de vocês. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.